Sejam bem-vindos ao canal da Glide Odontologia. Hoje nós estamos iniciando uma série de tudo o que você precisa saber sobre prótese e protocolo. Então vem com a gente, porque serão 3 blocos, 3 vídeos, onde a gente vai passar desde o momento em que o paciente deve tomar a decisão de fazer uma prótese protocolo, como funciona o tratamento desse tipo de prótese, parte cirúrgica, parte protética, detalhe por detalhe de tudo o que acontece durante esse tratamento e pós-instalação da prótese, né? Como será que é a vida do paciente que decidiu fazer o tratamento de prótese protocolo? Vamos lá? Então acompanhe os vídeos que serão a série, né, as próximas etapas aí dessa série de tudo que você precisa saber sobre a prótese protocolo. E hoje comigo aqui estamos com nada mais nada menos do que as dentistas da Glide Odontologia envolvidas em todo esse processo. Doutora Cristina Gatto, nossa responsável técnica, implantodontista, endodontista e avaliadora da Glide Odontologia. E a doutora Janaína, que é nossa avaliadora também e protesista. Sejam bem-vindas, doutoras. Hoje nós vamos falar de um assunto aí que talvez o mais divulgado nas redes sociais quando a gente fala de odontologia, o polêmico, sonho de muitos, pesadelos de outros, a prótese protocolo. E aí, animadas? Sim, muito animadas. Vai ser muito bom esclarecer, né, os nossos pacientes sobre esse tipo de prótese que, como você falou, tá na mídia, né? Mas vamos trazer isso para terra. Esclarecer bastante dúvidas, né, que surgem durante o tratamento. Estamos aqui para ajudar todos. Eu acho que é importante a gente ressaltar que a prótese protocolo é um tratamento, se a gente for pensar na linha do tempo aí, recente, vamos dizer assim, né? Que ele existe há bastante tempo, mas assim, faz pouco tempo que ele tá tão na mídia, né? Se popularizou, o preço ficou mais acessível, né? As pessoas falam mais sobre isso. A maior parte das clínicas hoje fazem a propaganda, né? A divulgação desse tipo de prótese. Então, por isso que a gente decidiu... É um tratamento que muda vidas, né? Muda sorrisos, muda vidas aí. E a gente decidiu ser fazer um processo bem detalhado, né? Porque é uma grande decisão para a pessoa que passa por esse tratamento, né? Então, nós vamos começar nesse primeiro bloco falando sobre... E aí, como a gente toma a decisão, né, de fazer um tratamento desse porte? Mas, para começar do começo, vamos para quem não conhece ainda, o que é o tratamento da prótese protocolo, doutoras? Eu vou, então, falar da parte cirúrgica, né? Que é a primeira parte que a gente faz, assim, no sentido de a pessoa tem que tomar uma decisão. Então, às vezes, ela não tem os dentes, ou ela tem poucos dentes e esses dentes estão comprometidos. Então, geralmente, quem procura a prótese protocolo é aquele paciente que já está comprometido de alguma forma, né? Ou ele não consegue sorrir mais, assim, então a parte social dele está comprometida, ou ele não consegue mastigar. Tem também uma terceira categoria aí, que são as pessoas que já usam uma prótese removível, que incomoda bastante, que é a famosa prótese dos grampinhos, e a pessoa quer ficar livre disso. E algumas pessoas também que usam dentadura, ou que não conseguem mais usar a dentadura, e estão, de alguma forma, debilitadas, assim, não conseguem mais comer. Então, para essas pessoas, está muito indicada a prótese protocolo. Vamos mostrar um pouquinho, doutora Janaína, o que é exatamente, como é essa prótese, né? Porque a dentadura, né, para os pacientes que já não têm nenhum dente na boca, a dentadura, o nome chique da dentadura é prótese total, né? Mas o brasileiro conhece aí como dentadura ou chapa, a famosa chapa, isso, né? Então a gente pode dizer ali que a prótese protocolo seria uma evolução desse tipo de prótese, né? Mas como ela funciona exatamente, doutora? A prótese protocolo, ela é um tratamento, é uma prótese total, ela repõe todos os dentes perdidos na boca, só que ele é de uma forma parafusada. A dentadura, ela é encostada na mucosa e a prótese protocolo, ela é apoiada nos implantes dentários. Mas ela é a evolução, como você falou, Dani, da prótese, né? Da dentadura. Porque ela não é encostada na gengiva, na mucosa, e ela é um dente fixo novamente. Entendeu? Então, nós passamos por 2 fases, né, doutora? Colocar os implantes,
Que é o tratamento prévio. Que seria a protocolo. parte cirúrgica, Isso, né? sim. E aí nós temos uma segunda etapa que seria a parte de prótese. Isso. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre o ciclo, sobre todo o passo a passo no nosso segundo vídeo da série, né? Mas só para esclarecer, então, gente, o que é realmente o tratamento da prótese protocolo. Então, é a gente repor os dentes, que pode ser em cima ou embaixo, Sim, né? Ou os dois. sim. Ou os dois. E aí, a gente vai repor, então, de uma maneira fixa, diferente da dentadura, em que a pessoa tem que tirar para lavar, Exatamente. né? A protocolo a gente remove no consultório. O paciente ele não consegue fazer essa remoção para higienização em casa. Ele faz a asepsia, a higiene previamente, né, em torno da prótese, mas a parte interna dela, quem faz a higienização dos implantes somos nós profissionais que removemos no consultório. Perfeito. E aí, a doutora Cristina já começou falando um pouco sobre o perfil desse paciente, né? Que é a pessoa que talvez já não tenha mais dentes, ou que talvez tenha, mas os dentes já estão tão debilitados, né? Mas e aí, qual que é o primeiro passo? Para quem está assistindo lá em casa, né, conheceu agora ou acompanhou ali em Facebook, em Instagram, a fotinho da prótese protocolo. Qual que é o primeiro passo para esse paciente entender? Qualquer um pode fazer? Como que é isso? Ou é indicação? Como que funciona? Não, então, assim, você percebeu que você se enquadra em qualquer desses tipos de pessoas que a gente comentou, né? Então, assim, você tem uma prótese de ganchinho e não quer usar mais, ou você tem uns poucos dentes na boca e você não consegue mais comer, ou você já perdeu os seus dentes e também tá muito difícil conviver com uma dentadura, né? Uma chapa. Aí você, nossa, então eu tenho essa outra possibilidade. Como eu vou saber se eu posso ou não fazer? Aí você tem que vir até o consultório para a gente poder fazer uma avaliação minuciosa da sua boca, dos dentes que sobraram ou não, né? E fazer exames, né? Radiografias, para a gente saber a qualidade, a quantidade desse osso e ver se é possível esse tratamento para você. Porque esse tratamento não é possível para 100% dos casos, né? Em alguns casos, a gente precisa de uma indicação diferente. Então, isso vai precisar da ajuda de um profissional. Não dá para você decidir, eu quero fazer e vou fazer e pronto. Não dá. Precisa de ajuda. E aí a gente entra talvez uma das questões mais importantes ali na hora desse diagnóstico, né? A gente recebe na clínica muitos casos de pacientes que conheceram através de rede social esse tipo de prótese, ou que conhecem algum parente ou amigo que usa esse tipo de prótese e chega lá e fala, doutora, quero fazer, ponto e acabou. E o que a gente vê é pacientes cada vez mais novos, né? Então, eu queria levantar a seguinte questão. Tem idade para fazer a prótese protocolo? Né? Será que tem um momento ideal da vida ou não? Como que seria? Porque isso é um pouco polêmico, né? A gente recebe hoje pacientes, talvez o pessoal está acostumado aí, dentadura, meu avô usa dentadura, né? Que a gente já está falando aí de pacientes acima de 60 anos, talvez. Mas nós recebemos pacientes ali na faixa dos 30, dos 40 anos, que vêm com o desejo de fazer uma prótese protocolo. E aí, tem idade para esse tipo de prótese? Teoricamente, não, né? Porque a gente não tem a limitação de idade do mais velho, né? Mas pacientes novos que têm doença periodontal, que geralmente eles acham que a prótese vai resolver todos os problemas dele, paciente que tem 30, 40 anos, que tem alguns dentes que a gente consegue fazer o tratamento periodontal, a gente não vai indicar um tipo de tratamento para prótese protocolo. Agora, se for um paciente mais idoso, tem 90 anos, ele não pode fazer? Pode. Se ele tiver condições, como a doutora Cristina falou, de suporte ósseo, qualidade óssea, a gente consegue fazer. A idade não é um fator limitante. Agora, se o paciente é muito novo, tem dentes, mas aí foi em outro profissional, ou a minha mãe tinha os dentes e amoleceram, eu quero extrair. Não, a gente vai tratar o paciente, não indicar uma prótese protocolo. Então, novamente, o caso a caso, né? Muito individual, então, muito a indicação é muito individual, por isso que eu falei que precisa de uma avaliação profissional, né? Em todos os sentidos, né? Em questão do que o tratamento tem que ser individualizado. O que é melhor para você não pode ser o melhor para ela, pode ser outra coisa. Então, assim, não dá para generalizar, né? Então, assim, realmente é uma solução incrível quando bem indicada.
incrível, assim, muda, transforma a vida das pessoas. Mas se a indicação estiver correta, porque também pode ser um pesadelo. Então, o que a gente quer, a mensagem, talvez, que a gente gostaria de passar na hora da tomada dessa decisão, seria a seguinte: é uma solução excelente, é uma solução que dá certo, né? Mas ela não vai substituir os dentes natural da pessoa. Então, assim, se a pessoa é muito jovem ainda, precisa tomar cuidado. A gente recebe bastante paciente falando assim: doutor, eu vou ter que fazer 2 canais, 3 canais. Não, eu prefiro tirar tudo e fazer protocolo do que fazer canal. Porque o pessoal tem bastante medo, né, da história do canal ali. Ou de fazer uma extração ou outra. Vocês indicariam? A pessoa tem medo, doutora, não quero fazer canal, já tira tudo e resolve. Pessoa ali na faixa dos 30, 40 anos, e aí? Não, a gente não indicaria, porque o medo é uma coisa que a gente consegue tratar, que a gente consegue controlar. A gente tem tido muito sucesso na clínica com pacientes com muito medo, e isso pode ser revertido, e a gente, assim, tem como provar que pode ser revertido. Então, a gente não encoraja nunca, né, a pessoa a tirar os dentes sem necessidade por conta do medo, né? Porque a gente tem condições com medicamentos, com um tratamento diferenciado para cada tipo de medo, porque são muitos, muitos tipos, né? Não é assim, todo mundo tem medo igual. Porque o medo tem um fundo de memória, né? Então, assim, depende do que aquela pessoa vivenciou, isso resultou naquele medo. E aí, de novo, a individualização, né? Para cada pessoa, uma abordagem diferente. Mas a gente tem como resolver isso. Não é o medo que te impede, né? Não é o medo que te impede. Mas eu acho que a segurança, a empatia, o sentir-se cuidado é o que encoraja a pessoa a enfrentar o que ela precisa enfrentar para resolver o problema dela, né? Voltar a sorrir, voltar a comer. Agora eu gostaria de entrar numa questão ali, talvez até um pouco polêmica, né? Uma das principais dúvidas que a gente recebe por telefone, na clínica ou até ali presencialmente, né? A grande polêmica do investimento que tem que ser feito para se realizar um tratamento de protocolo, né? Então, nós vamos trazer aqui uma média, talvez, né, de investimento. Porque assim como as doutoras falaram, é caso a caso, Sim. né? E é importante a gente frisar que a prótese protocolo, ela substitui, como a gente já falou, os dentes de cima ou os dentes de baixo. Então, significa que, se você colocar em cima, talvez embaixo você ainda tenha os seus dentes naturais e vice-versa, né? Então, assim, é difícil a gente falar de um preço único, mas hoje o que a gente vê ali de contatos com clínicas, não só em Presidente Prudente, mas pelo Brasil que a gente conhece, né? O investimento do protocolo, ele tá na casa ali entre 10, 15, 16 mil reais. Ou seja, é um valor que chama atenção, né? Chama atenção, é um investimento em que normalmente as pessoas precisam se preparar para fazer esse tipo de investimento, né? E aí, para quem usa próteses removíveis, existe o grande questionamento, né? Poxa, eu tô saindo de uma prótese removível, que ali a gente já tá falando de um custo entre 500 até 3.500 reais, tá, gente? Eu tô fazendo uma média aqui, tá? Considerando o Brasil, inclusive, não só Presidente Prudente. A gente tá falando de média de mercado que a gente vê por aí. Vale a pena eu investir, às vezes, 3, 4, 5 vezes mais nesse tratamento? Né? Qual seria os diferenciais ali que a gente pode apontar? Por que no fim das contas, vale a pena? Ou será que é só um luxo ter essa prótese aí parafusada, né? Para quem tem esse grande medo, né, desse investimento, que a gente considera um investimento alto, né, vamos dizer assim. Mas e aí, doutora? Vale a pena? Em relação a isso, com certeza. Imagina você ter a segurança de você poder se alimentar sem nada ficar saindo, deslocando, nem te machucando, né? Tenho vontade de comer uma maçã.
e a minha prótese antigamente ficava soltando. Hoje em dia você consegue comer com uma prótese protocolo. Então, assim, a segurança que a prótese te dá de você conversar sem ela se mover nem nada, vale a pena o investimento. E sem contar que é dente fixo novamente. Eu acho que eu vou falar uma coisa que talvez seja até meio, assim, estranha da gente falar, mas é uma coisa que também a gente ouve muito lá na clínica, né? A segurança até para você se relacionar com o seu namorado, com o seu marido, né? Porque você vai dar um beijo aí, você não sabe se o negócio vai sair da sua boca ou não vai, né? Então, assim, até essa parte, né, do relacionamento entre as pessoas é afetado quando você tem uma prótese móvel na sua boca e quando você tá com uma prótese que está fixa, que você tem segurança que ela não vai sair dali. Né? Isso faz muita diferença. Sim. Se você é uma pessoa pública, né? Se você tem que falar igual a gente aqui, com o microfone na sua frente, que, né, se você dá palestras, ou se você, na sua igreja, você canta na igreja, né? É uma segurança. Acontece, né? Então, assim, é um investimento que vale cada centavo. Porque te traz uma segurança que talvez você hoje não tenha. Né? Conforto também, né? Porque é um dinheiro que você machuca. É um dinheiro que você investe em você mesmo, né? E aí tem também a questão da saúde, né? Que é você poder triturar bem os alimentos e prevenir doenças, né? Então, assim, é um dinheiro que você está gastando para não gastar na farmácia depois com remédio para digestão, para azia, um remédio, exames para problemas intestinais, porque os seus dentes não funcionam, então o seu intestino tem que funcionar. Então, assim, você está deixando de gastar na farmácia e gastando com você na sua saúde. Eu acho que vale todos os sacrifícios. E aí a gente cai numa questão de durabilidade também, né? Porque as próteses removíveis, elas acabam sendo mais frágeis. Sim. Também, né? Uhum. Então, às vezes o paciente decide ali fazer um investimento bem menor, mas ele, sei lá, depois de 2 anos, 3 anos, às vezes até menos, já teria que fazer novamente esse investimento, né? E a protocolo, a gente já espera ali uma durabilidade um pouquinho maior, né, doutora? Sim. A prótese removível, se ela é bem adaptada, se ela estiver bem encaixada, não tiver grandes perdas de peso nem nada, ela tem um tempo de vida útil de durante 5 anos. A protocolo tem um tempo de durabilidade maior, né? Agora que, como a doutora Cristina falou, ter a adaptação da peça estável, ela garante que o desgaste seja bem menor. Sim. É importante a gente ressaltar também essa questão da durabilidade, né? Depois, mais pra frente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre, no nosso terceiro bloco, sobre os cuidados de higiene, né? Como a gente faz para nossa prótese ter uma durabilidade cada vez maior, né? Mas é importante a gente ressaltar que a forma que você cuida daquele investimento faz toda a diferença, né? Então, assim, a pessoa fala assim, poxa, mas a minha dentadura tá durando 10 anos. Faz 10 anos que eu tô com ela, faz 20 anos que eu tô com ela. Mas ela tem qualidade? Né? Então, ela tritura os alimentos que você come. Isso, mas ela tem qualidade, mas você tá bem com ela ainda encaixa, ela ainda mantém o formato do seu rosto, né? Então, assim, para quem levanta a bandeira aí do não, tô há 10 anos com a minha prótese, ela ainda tá boa, será que tá boa mesmo? Podia olhar no espelho, né? Porque o que a gente vê bastante com essas próteses antigas é que tem uma deformação da face. Por perda de estrutura, né, dessas próteses que são plásticas, né, a gente tem uma deformação aí, o rosto vai ficando mais encurtado, né, o canto da boca fica caído, às vezes aparecem algumas feridinhas no canto da boca, tudo isso é por falta de estrutura da prótese, né, e a gente consegue corrigir tudo isso no caso do protocolo. Né? E acho que uma das dúvidas que o pessoal tem também com relação a isso se um dia eu precisar trocar a minha prótese lá na frente, né? Porque, gente, desgasta também, né? A gente tá falando ali, se os nossos dentes naturais desgastam, qualquer prótese que você vai fazer, independente se ela é protocolo ou não, vai desgastar. Tem que fazer tudo de novo? Tem que fazer implante de novo? Como que é? Como que funciona isso a longo prazo? A parte cirúrgica, se bem feita, se bem executada e o paciente der as manutenções corretas, a gente só faz uma vez só.
Depois a gente só consegue trocar a prótese, refaz a parte protética. Por cirurgia, o paciente não tem necessidade de passar novamente. Então, um investimento maior, que é esse valor que a gente comentou agora há pouco, seria uma vez, Exatamente. né? Levando em conta que o trabalho foi feito de uma forma correta e que a pessoa deu a devida manutenção, Exatamente. né? E aí agora isso leva a gente a uma segunda questão, né? Hoje a gente vê que diversas clínicas, né, oferecem esse serviço da prótese protocolo, né? E talvez ali muita gente divulgando, falando sobre curiosidades, sobre as diferenças entre uma dentadura e um protocolo, né? Mas agora, de uma forma prática, ir para a pessoa que precisa tomar essa decisão de fazer ou não o tratamento, e ela precisa decidir aonde ela vai fazer esse tratamento, né? Então, assim, doutoras, quais seriam as dicas, os pontos importantes que o paciente precisa os cuidados que ele precisa ali pesquisar, né? Porque é uma pesquisa ali, a pesquisar na clínica, qual que seria requisitos fundamentais para ele com relação ao tipo do profissional, ao gabarito da clínica, né? Quais são os detalhes ali que são importantes para que esse sonho aí não vire um pesadelo? Eu acho que, como a gente vai passar por uma fase cirúrgica, o mínimo que se tem que ter é um profissional especialista na área para fazer a cirurgia. Não tem como um clínico, né? Deixando bem claro que os clínicos também estão autorizados a fazer cirurgia na odontologia. Então, não é porque o profissional não é especialista que ele não possa pôr implantes, ele pode. Mas o grau de complexidade de uma cirurgia de uma prótese protocolo exige um especialista. Então, eu acho que isso é um diferencial, né? Você tem que entender se aonde você está se propondo, aquele profissional que vai te operar tem um mínimo de conhecimento. Então, pelo menos um curso um título de especialista, né? Deixando claro que para a pessoa receber esse título, ela tem que ter pelo menos uma experiência de 2 anos naquele tipo de trabalho. Então, isso já diferencia do profissional que só fez a faculdade de odontologia em 5 anos. Então, esse profissional especialista, ele tem, então, 7 anos, pelo menos, de experiência como cirurgião dentista, né? Além disso, eu acho que é muito importante a parte da biossegurança, né? Então, a limpeza e a higiene do local, né? Porque isso tudo passa não só pela esterilização dos materiais, mas se a gente bate o olho, né? Sim. Se a gente entra na casa de alguém e já vê tudo bagunçado, banheiro sujo, a gente já imagina como é que tá a comida daquela casa, né? Do restaurante, da lanchonete, e quanto mais de um lugar que se propõe a fazer uma cirurgia. Deixando claro que quando você faz uma cirurgia num hospital, você já sabe que aquele hospital tem um padrão de higiene da sala cirúrgica. E a cirurgia de protocolo é uma cirurgia que até poderia ser feita num nível de hospital, mas ela está sendo feita num consultório. Mas você precisa exigir que aquele consultório consiga te dar o padrão de higiene de uma clínica hospitalar, tá? Então, eu acho que isso é muito sério, porque quando a gente faz uma cirurgia, e não é só de protocolo, mas a gente aqui está falando sobre protocolo, né? A gente precisa exigir esse mínimo de segurança e de biossegurança, que a gente chama, né? O padrão dessa clínica que você está procurando. Porque isso vai garantir também o sucesso. Porque implante não tem rejeição, né? Mas falta de higiene no processo pode fazer você perder o trabalho. Então, eu acho que essas duas questões para mim, não sei se você lembra. Planejamento. Eu acho que planejamento é a base de tudo, para também dar certo, né? Então, assim, uma prótese para ser bem feita, uma cirurgia para ser bem feita, o profissional tem que estudar o caso do paciente muito individualmente. Porque nenhuma boca é igual à outra, nenhum osso é igual ao outro. Então, tudo é planejamento. Do início ao final. E importante do que você falou, doutora, a gente vai fazer o gancho agora porque existem técnicas diferentes para esse tratamento, né? E isso é uma das dúvidas aí que o paciente sempre traz. Por quê? Novamente, às vezes um vizinho, um conhecido, alguém da família já realizou esse tratamento,
né? E aí, às vezes, a pessoa vem brava falar com a gente, fala assim, mas é um absurdo, aquela clínica tá enrolando meu amigo há 6 meses, tá enrolando há 3 meses, e o outro fulano colocou a prótese ali na mesma semana. Então, assim, como que funciona isso? Será que as clínicas estão enrolando mesmo ou não, né? Como que é esse tipo de técnica, as técnicas que existem, né? E como que a gente contar um pouquinho de como a gente trabalha lá na Glide também, para o pessoal já conhecer a nossa linha de trabalho. É assim, ó, até há muito pouco tempo atrás, eu falo muito pouco tempo porque 15 anos, talvez, é pouco tempo, né? Se Sim. a gente for pensar. Então, desse tempo para cá, surgiu uma técnica que diminuiu o número de implantes que você usa na cirurgia. E isso fez com que a gente tivesse essa possibilidade de baratear custo também. Porque antigamente as próteses protocolo, elas não eram feitas com menos de 6 implantes, no mínimo 6 implantes. Né? E aí surgiu uma técnica que chama All on 4, que essa técnica faz com que a gente tenha locais apropriados, mas que a gente pode reabilitar com 4 implantes. Então, a gente já diminuiu o número de implantes e a gente possibilitou carregar, quer dizer, colocar carga nessa prótese. O que é carga? É você poder morder com aquilo, né? Em menos tempo. Então, houve uma evolução, né? Mas nem todos os locais evoluíram com a técnica, ou aprenderam a técnica, ou fazem essa técnica, ou têm segurança, né? Então, por isso que ainda existem clínicas que não usam essa técnica, e tudo bem, né? Porque não é exclusivo, não é assim, porque apareceu essa, as outras estão erradas. Não, porque tem pessoas que fizeram implante na época dos muitos implantes e estão com eles até hoje. Tá? Então, assim, a gente não está falando de jeito nenhum que quem fez de outra forma está errado. A gente está falando que a glidiodontologia é uma clínica de vanguarda, é uma clínica onde todos os profissionais envolvidos, eles estudam e se renovam, estão antenados às coisas novas e às coisas que funcionam. A gente está sempre em busca disso. Então, a gente consegue oferecer para o nosso paciente o que tem de mais moderno e melhor, o que está funcionando hoje na odontologia e não o que já funcionou, né? Porque as coisas vão se renovando. E isso vai fazendo com que a gente consiga fazer trabalhos mais rápidos e tão eficientes quanto os outros, tá? Mas existe realmente locais que ainda eles põem os implantes, esperam os implantes todos cicatrizarem, depois abre novamente, então faz uma segunda cirurgia, abre esses implantes, e aí vai instalar as partes protéticas, e aí vai fazer os moldes. Então, isso alonga bastante o processo, né? A gente faz a coisa inversa. A gente faz uma primeira parte protética, e aí, quando o paciente faz a cirurgia, em uma semana ele já coloca os dentes. Então, a gente inverte o processo. Então, a gente poderia dividir ali, para o pessoal entender, né? Em duas situações. Que aí a gente chama para o paciente entender carga tardia. Isso, o protocolo tardio é aquele protocolo que o paciente coloca o implante, espera cicatrizar durante 4 a 6 meses, dependendo da área que foi implantada, e depois desse tempo que coloca a prótese protocolo tardio. E a carga imediata, o protocolo carga imediata, é enquanto faz a extração, na mesma semana você já coloca e instala as próteses. Então, gente, só vamos resumir aqui para ficar fácil para o pessoal de casa, tá? Existe a possibilidade desse tratamento do início até a pessoa instalar a prótese dela, ou seja, estar com a prótese na boca, parafusada, 6 meses. Pode variar até 1 ano, né? Até 1 ano se tiver enxerto, né? Mas vamos pôr ali uma média de 6 meses. Ou a técnica até que a doutora estava comentando, né? Que é a que a gente executa na clínica, de carga imediata. Que do início até a instalação da prótese vai levar em torno de 1 mês, 1 mês e meio, tá? Novamente,
não é certo e errado, tá, pessoal? Então a gente está falando aqui do que você deve, dos detalhes que você tem que saber quando você vai procurar uma clínica para você fazer o seu tratamento, né? Então, como a doutora Cristina comentou, o gabarito dos profissionais da clínica, a biossegurança e que você entenda também que existem diferentes possibilidades para esse tratamento, né? E o profissional que vai estar ali te avaliando, ele vai julgar e te explicar, né? Qual seria a técnica que eles executam naquela clínica e qual seria a técnica mais indicada para o seu caso também. Porque às vezes a gente esbarra em questões, né, doutora, como a gente precisar colocar um enxerto ali, que aí não depende nem da clínica. Na verdade, tem uma relação também com o organismo do paciente. Né? Então, é importante a gente frisar isso. Por isso que eu falei no começo da individualização, né? É tudo muito personalizado. Porque algumas coisas sistêmicas, algumas doenças, ou mesmo o fato da pessoa ser fumante ou não, interferem em todo o processo. Então, é muito individual. A gente está falando aqui de média, né? Do que é usual. Mas existem as exceções. Então, por isso, você precisa de uma avaliação muito criteriosa do que é melhor para você. Né? A gente está falando aqui em média. Né? Não significa que todos os casos são assim. Sim, tá? Com certeza. Bom, falamos muito, né? Eu espero que esse conteúdo ele tenha ajudado a você que está procurando por esse tratamento, né, de prótese tipo protocolo, tá? Falamos sobre o local onde você vai escolher fazer seu tratamento, sobre como você se prepara, né? Falamos sobre custo de investimento, se vale a pena, se não vale a pena, os benefícios dessa prótese. Realmente hoje é o tratamento que está em alta aí, mas não só porque é o da moda, mas sim porque ele realmente funciona. Mas para ele funcionar, você deve procurar uma clínica que tenha gabarito para isso, que você tenha segurança. É importante que você tire todas as suas dúvidas antes de iniciar esse tratamento, porque é um tratamento complexo, é um tratamento que muda o estilo de vida, como a gente vai falar no nosso terceiro bloco, mas esperamos que essa primeira parte aí, né, doutoras, esse primeiro bloco tenha ajudado você a conhecer um pouquinho mais sobre esse procedimento, essa prótese, as técnicas que envolvem isso. Se você conhece alguém que está pesquisando, que tem interesse ou tem o perfil do paciente de fazer uma prótese protocolo, compartilha esse vídeo. A gente está aqui, a nossa grande missão é poder conscientizar as pessoas. Quanto mais o paciente sabe sobre isso, mais ele vai procurar um tratamento assertivo para ele, uma clínica que faça sentido para ele. Essa é a nossa grande missão aqui. Então, a gente está encerrando agora o nosso primeiro bloco. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho que teremos em breve aí novos vídeos, a nossa parte 2, onde a gente vai destrinchar toda a parte de como é o tratamento do protocolo. Então, se você já tomou a decisão de fazer a sua prótese protocolo, entenda exatamente como vai ser o seu tratamento, a parte cirúrgica, a parte protética. Eu tenho certeza que vai te ajudar a passar por esse tratamento da melhor forma possível. Então, a gente se vê em breve, ative as notificações aqui e até a próxima.